Agora sim, a gente vai para a teoria para você colocar tudinho em prática depois. Eu vou falar de alguns números alarmantes, mas não é para te deixar triste ou desesperado, mas sim para te deixar motivado a investir no seu pé de meia e começar hoje. Vamos lá, não se desespere. Dólar flutuante, deslizante, todos os outros adjetivos que a gente possa falar de péssimos e ruins. Aumento dos alimentos e bens de consumo, mega aumento inclusive, todo mundo sentiu isso no bolso na hora de ir no mercado. Mais de 64 milhões de brasileiros inadimplentes, considerando que temos 211 milhões de habitantes no Brasil, entenda que esse número é um problema gigantesco. Mudanças no sistema previdenciário com novos horizontes de idade de recebimento. A gente não sabe mais quando se aposenta, como se aposenta, porque já mudou e vai mudar mais ainda. A gente tem também instabilidade econômica e política. Haja instabilidade, né? Aí tem pano para manga para conversar. Tem também o aumento constante da taxa de desemprego. Hoje são mais de 13 milhões de pessoas completamente sem renda. Tem a ausência de educação financeira da maioria da população. E a gente vê aí um último número para vocês, é que mais de 67% das famílias brasileiras estão atualmente endividadas. Isso segundo dados da Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor. Pode-se imaginar que esse número alarmante seja reflexo da atual situação econômica do país. Mas, se você olhar lá, entre 2010 e 2011, quando o Brasil vivia um dos melhores momentos econômicos, com uma taxa de desemprego por volta de 6%, ou seja, menos que a metade da de hoje, o percentual de famílias endividadas ainda era, naquela época, em média, 60%. Maluco isso, né? É porque a gente já vai começar deixando claro que planejamento financeiro não é exclusivo para quem ganha super, hiper, mega bem e está procurando locais para investimento. Na verdade, tem gente que se endivida justamente porque começou a ganhar uma grana maior do que estava acostumado. E aí começa a gastar ensandecidamente, afinal de contas não tinha vivido isso antes. Aí entra a educação financeira, gente, que é a busca de mudança no comportamento financeiro do indivíduo, ou seja, na forma como essa pessoa se comporta em relação às finanças, na forma como ela se relaciona com o dinheiro. O que a educação financeira se propõe ao transmitir conhecimentos e conceitos financeiros é ensinar o indivíduo os conhecimentos, as habilidades e a confiança necessário para que ele tome as melhores decisões financeiras na vida dele. Dessa forma, esse indivíduo ele vai ter os elementos conceituais para que ele conheça, entenda e pondere. 1. A importância do controle financeiro orçamentário. 2. O impacto e a necessidade de evitar o endividamento. 3. Os efeitos positivos de se construir uma reserva financeira, especialmente no longo prazo. E entre tantos outros comportamentos financeiros positivos, começando então a estimular, incorporar isso tudo no seu dia a dia. Bom, se você ainda não tiver controle sobre as finanças, a consequência é o descontrole financeiro que pode gerar diversos problemas na nossa vida. Um deles é a saúde, por exemplo. Se você acha que preocupação com dinheiro pode deixar alguém doente, você acertou. Inclusive doente mentalmente, doente da cabeça. A pesquisa do The Employer's Guide to Financial Wellness, realizada nos Estados Unidos, aponta que pessoas com constante preocupação com falta de dinheiro são 4 vezes mais propensas à depressão e têm 3 a 4 vezes mais chances de ter ataque de pânico ou ansiedade. É até óbvio se a gente for olhar, né, a fundo. No levantamento que entrevistou mais de 10 mil trabalhadores, foi constatado que quem sofre com a falta de dinheiro ou insegurança financeira, aquela história de não está faltando ainda, mas eu tenho medo que falte porque eu não tenho reserva, também tem 8 vezes mais chance de passar a noite em claro. Bom, se você já acordou no meio da noite, lembrou daquele boleto do dia 10 e não conseguiu mais dormir, você já sabe o que é isso. Esses dados eles foram levantados com base em ranking de finanças pessoais. Ele classifica os entrevistados em escala de 1 a 5, sendo 1 aqueles que ficam sem dinheiro antes do próximo dia do pagamento e 5 aqueles que vivem com tranquilidade e possuem reservas financeiras suficientes para o presente e para o futuro. 34% dos entrevistados costumam ficar sem grana antes do fim do mês e 38% têm uma pequena reserva de 3 meses de despesas.
A mesma pesquisa que acabei de mencionar diz que, como consequência de todos aqueles transtornos, a produtividade no trabalho cai e eles têm 5,8 vezes mais chances de não conseguir terminar tarefas diárias. Aumenta o absenteísmo, ou seja, faltas e atrasos no trabalho por falta de motivação ou mesmo porque a pessoa acaba saindo para resolver problemas financeiros. Obviamente, se você trabalha o mês todo e não consegue pagar as contas ou não sobra o suficiente para conquistar seus objetivos, o nível de engajamento no trabalho e a motivação diminuem. Além disso, muitas pessoas acabam se desligando do emprego porque entendem que a rescisão trabalhista é a única solução para quitar as dívidas. Mas aí fica a pergunta do e o depois, né? Você quita as dívidas, elimina a sua fonte de renda, será que resolve? E problema na família temos? Sim, temos. Especialistas apontam que a segunda maior causa de separação no Brasil são as dívidas. A primeira nem preciso citar, acho que todo mundo já sabe. Mas, falando de dívidas aqui, sim, os casais se separam e muito porque não se planejam, gastam demais e isso acaba desgastando o relacionamento. Tem casal que acumula dívida no cartão de crédito, faz empréstimo no nome do parceiro e não paga, enfim. Isso é bem recorrente nas alegações de divórcio. E claro que a tendência é aumentar o volume de trabalho para pagar as contas, o que distancia dos filhos e, enfim, da família como um todo. E você me diz, ok, já entendi, eu preciso me organizar. Mas espera aí que tem mais, tá? Pergunta de 1 milhão de dinheirinhos para você. Se a partir de hoje, da data de hoje, você não recebesse mais o seu ganho mensal, por quanto tempo você conseguiria manter seu atual padrão de vida? E olha, não vale me responder pro resto da vida, só que eu tenho que morrer até quarta-feira, tá? É para pensar mesmo e ficar com essa perguntinha até levar para cama, para amanhã você acordar pensando mais ainda. O nome disso é reserva financeira, todo mundo tem que ter. Antes mesmo de pensar em evoluir de endividado para equilibrado, de equilibrado para investidor, você tem que ter uma reserva para evitar os perrengues aí da vida. Entenda, a gente convive com alguns medos, né? Com vários medos. Medo de perrengue mesmo, de coisas que aconteçam e que a gente não está preparado. Eu vou falar de alguns deles, dos grandes aqui. O primeiro medo é a ausência. É o medo de morrer e deixar pessoas que dependem de você aí numa situação difícil. Um outro medo é uma doença grave que te impeça de trabalhar, ou que você precise investir uma grana de tratamento e não ter esse recurso. Um outro grande medo é a invalidez, é realmente não poder trabalhar nunca mais e aí depender de uma aposentadoria que não mantenha o seu padrão de vida atual. Mas um quarto medo aí não tão conhecido, mas já esperado, é o medo de viver demais. A gente adora acrônimos aqui, né? Vocês viram, mas a parte mais séria é que nos últimos anos a expectativa de vida do brasileiro aumentou mais de 25 anos. Isso quer dizer que em meio século a idade média, a expectativa de vida média das pessoas passou de 48 para 75 anos. A notícia é excelente, lógico, quem não quer ter uma vida longa, principalmente se for com saúde, né? Mas o problema é que a gente não está se preparando efetivamente para esse futuro. Muitos de nós aqui vai passar dos 100 anos, mas isso te deixa como? Tranquilo ou desesperado? A inadimplência entre os mais maduros tem aumentado e muito. Isso acontece pela grande oferta de crédito, mas também porque está cada vez mais caro viver. 17% dos nossos brasileiros acima de 50 anos estão inadimplentes. E não, viver de aposentadoria não é fácil para a imensa maioria das pessoas. Só 1% dos aposentados no Brasil são realmente independentes. 25% tem que trabalhar mesmo depois de aposentado. 28% depende de caridade e 46% depende de parentes para sobreviver. Bom, é só olhar ao seu redor que você vai ver esses números na prática. Aliás, para descontrair o assunto sério, você sabe o significado de INSS? Eu acredito que você errou! Porque a verdade é, isso nunca será suficiente. E quando esses aposentados são perguntados sobre o que eles fariam de diferente se pudessem voltar atrás, a resposta deles é 38% diz que teria economizado mais cedo, começado a economizar mais cedo, e 47% diz que teria um gasto menos. Ou seja, aqui nesse curso você vai ter todo o conteúdo para não ter esse arrependimento, tá bom? É só pôr na prática. Você já assistiu Os Delírios de Consumo de Beck Bloom? Se assistiu e se identificou, socorro, a gente tem um caso grave aqui a ser tratado. Enfim,
O principal aqui no primeiro módulo é que você entenda que a gente não pode continuar vivendo hoje sem pensar no amanhã. Sabe aquela canção, deixa a vida me levar, vida leva eu? Vai te levar sim, mas pode te levar pro buraco. Acertou, miserável. Por que a gente precisa aprender sobre educação financeira? Para você, para sua vida, para sua família, para influenciar seus amigos, porque influencia sim, para um mundo mais sustentável, enfim. Para te convencer, segue uma charadinha aí para você pensar. Vou te apresentar a Ana. A Ana começou a guardar dinheiro com 20 anos e guardou R$200 por mês durante 10 anos, ou seja, dos 20 aos 30 anos. E vou te apresentar também o Júlio. O Júlio começou a guardar aos 30 anos e guardou durante 20 anos a mesma quantia que a Ana, R$200. Então, o Júlio dos 30 aos 50 anos e a Ana dos 20 aos 30 anos, somando aí 10 anos guardando dinheiro e o Júlio 20 anos. Agora eu te pergunto, quem tem mais dinheiro guardado na conta aos 50 aninhos? Dá um pause, pensa e volta. A gente vai usar para essa resposta uma taxa de 1% ao mês. Ela é exagerada, mas deixa o resultado bem lindo e é mais fácil para você fazer aí na sua calculadora. Bom, o Júlio com 58 aninhos vai ter R$698 mil, quase R$700 mil. Dentro desse valor todo, 626 mil é ganho financeiro e 72 mil é o valor que realmente ele guardou durante aqueles 20 anos de R$200. Já a Ana, ela vai ter no fim, com 50 anos, 1.653 mil, ou seja, um ganho financeiro aí de 1.629 mil, porque ela só contribuiu R$24 mil, que é o tempo desses 10 anos aí. Qual é a mágica dessa matemática toda? Na realidade, quando o Júlio começou a guardar dinheiro, a Ana já tinha uma grana guardada e já tinha rendimento sobre esse montante todo. Então, o grande segredo aqui é começar e começar rápido. Claro, se você já passou dos 20 anos, fica calmo, né? Não começou, mas dá tempo. A partir do segundo módulo, a gente inicia um método para que, de uma vez por todas, você já coloque a cabecinha no travesseiro tranquilo, se possível hoje ainda. Vai lá e já confere.